Em O Céu Implacável, o escritor João Manzanello Carrascosa retoma o protagonista de Inventário do Azul e reflete sobre a experiência de um escritor de 60 anos diante do isolamento social da pandemia e diante da perspectiva da morte. O Entre Linhas conversou com Carrascosa sobre o novo livro, suas pontes e diferenças em relação à obra anterior. Carrascosa, seu novo livro, O Céu Implacável, tem uma relação de continuidade e ao mesmo tempo de diferença em relação ao seu livro anterior, sobre o qual, aliás, você já conversou comigo aqui no Entre Linhas, que é o Inventário do Azul. Como é que é essa relação entre os dois romances, os dois livros? O Inventário do Azul, escrevi no período que a gente estava em pandemia. Eu acho que até aconteceu isso com muitos escritores, né, no mundo. Ficaram ali confinados e me ocorreu de pensar na vida de um escritor e seu passado. Então, é a sua história. Nesse sentido, o inventário é um inventário, porque são, né, picotes da vida desse sujeito, desse escritor. E nesse espaço, obviamente, não tem um momento da pandemia, porque é o histórico de uma vida, é todo um arco existencial. Chegando agora no Céu Implacável, o personagem volta, mas aí ele volta fechado em casa, no período da pandemia. Então, curiosamente, é um livro-irmão que vai agora mostrar ele justamente quando eu estava livre, quando já não estávamos mais tão confinados, esse personagem preso. Aí ele vai ter todo um drama, toda uma vivência que é de um momento específico, né, dentro daquelas margens, enquanto o inventário era muito maior, essas margens. Era um rio, né, fluindo, era uma existência, coisa e tal, e tinha partes. Então ele veio como uma sequência, eu não estava esperando também, mas você sabe que tem os acasos, né? E tem esse personagem que começa a aparecer com força e achava que devia retornar a ele, mas de uma maneira diferente. E, quer dizer, ele tem, né, um livro par com esse primeiro, mas o outro era em partes. Eu tinha ali as divisórias relacionadas inclusive com a arte da narrativa. Eu tinha um eu, tinha os personagens, tinha o tempo, tinha o espaço, né, os elementos da narrativa. E o Céu Implacável é um fluxo, ele é fluvial, ele vai seguindo e sempre também em picotes, ou seja, sentimentos, observações do mundo, sempre uma certa brevidade para tentar se aprofundar a história efetivamente dele. A gente também tem uma mudança de tom, né? O primeiro era mais celebrativo, tinha uma memória sobre as coisas afetivas que iam sendo recapituladas, inventariadas. Aqui não, é um livro de uma negatividade meio radical. É como se esse escritor que está nos dois livros estivesse se confrontando com o nada, com a extinção de tudo, física, extinção do desejo, extinção da própria memória dele, né? O primeiro, o Inventário do Azul, Manuel, ele é mais solar nesse sentido, como você disse. Por quê? Porque ele está contando a história do sujeito. Então ali tem, né, uma série de eventos que também, a dor está ali também, mas ele começa a descobrir a velhice. Já no Céu Implacável, a velhice está muito mais presente, e não só ela, a presença da morte, a perspectiva ali da perda, da inexistência, do nada. Ela é mais radical, obviamente, porque esse escritor também está longe das pessoas que ele gosta, está vedado, não tem essa perspectiva mais de se encontrar, tudo está no mundo do virtual. Ele vai ficar então mais sozinho, vai ficar então mais imerso nos seus próprios sentimentos, nas suas próprias dores, nos seus conflitos. E, evidentemente, o olhar dele vai ser mais para a floresta, que já aparece no Inventário do Azul, que olhar para a floresta é olhar para de onde você veio, sabendo que já você está se aproximando da saída. A floresta é a natureza, é a expansão humana, é o teu nascimento vindo, né, dentro de um espaço que é citadino, que é familiar, mas ele é do mundo natural. Ou seja, é voltar para onde você veio, da existência que você já teve, esse cara, né, que já está envelhecendo, à não existência. De um nada não existente a um nada do que já se existiu. Vários dos parentes, das pessoas que têm relações afetivas com este personagem aparecem, mas uma se destaca, que é a figura de uma filha. Para quem o narrador se sente na obrigação de ensinar, inclusive, a existência do mal.
né? Não iludir, não enganar. E isso se conecta com um contexto que daí deixa de ser íntimo, que é um contexto coletivo, social, até político, que é o contexto das fake news, da distância. É como se no mundo regido pela pós-verdade, ele tivesse que falar de uma verdade essencial para a filha, para prepará-la um pouco para esse mundo quando ele não mais estiver nele junto com ela. Tem essa relação, né, que de reflexo, de reflexão, que traz o coletivo para o pessoal e leva o íntimo para o público. Né? Sim, sim, perfeito. O que acontece? Ele já é um sujeito idoso, né? Já é um homem que tá na velhice, e quando você está na outra ponta, e você tem alguém, no caso dele, ele tem uma filha pequena que está na outra ponta, no começo da existência, está na nascente ainda. As águas estão fluindo. Esse sujeito já está desembocando, né? Ele está na sua foz, né? No seu delta. Então, a relação com quem está ali, muito numa nova geração, que está muito viva, ou seja, que está ligada ao fluir da vida, né? Ao seu engrossar, é muito forte para ele. Daí, porque essa personagem, de fato, ela tem muito mais vigor, né? Está muito mais forte ali na relação com ele. Agora, na tua pergunta, esse personagem, esse escritor, ele já não tem muito que dizer a ela, ele quer viver com ela. Uhum. Ele quer observar, ele quer sentir, ele quer ter esses últimos tempos misturando as suas águas com a dela. Isso é uma das coisas fortes na história, porque mostra que ele está vivo para o sentimento maior. Ele não está derrotado, né? Ele não está, ele é um bem-aventurado nesse sentido, apesar de todos os nãos que de fato a história traz, né? As sombras. Então, o inventário acaba sendo mais solar, e o céu implacável, ele é mais sombroso, mas nessa sombra ele percebe a força da cintilância de ter essa criança ao seu redor.